A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 297º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Lucas, capítulo 12 e capítulo 13, dos versículos 1 a 30. A inspiração do dia. Jesus adverte a oponentes e seguidores. No capítulo 12 destaca o versículo 1, hipocrisia. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos a se precaverem contra esse pecado na sua própria vida e ministério. Primeiro, hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser crente, piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscência e outros mais. O hipócrita é um enganador em se tratando de retidão prática. Segundo, uma vez que a hipocrisia envolve viver a mentira, isso faz do hipócrita um cooperador e aliado de Satanás, o pai da mentira. Terceiro, Jesus adverte seus discípulos de que toda hipocrisia e pecado oculto serão descobertos. Se não for nesta vida, certamente o será no dia do juízo. Aquilo que é feito secretamente será revelado abertamente em alguma ocasião. Quarto, a hipocrisia é um sinal de que a pessoa não teme a Deus, nem possui o Espírito Santo com a sua graça regeneradora. Quem permanece nesta condição não poderá escapar da condenação do inferno. No versículo 5 destaco: a esse temei. Os discípulos de Jesus devem ter reverente temor da majestade e santidade de Deus e a sua ira contra o pecado. No versículo 9 destaco: quem me negar. Negar a Cristo é, primeiro, deixar de reconhecer diante dos ímpios que somos seus seguidores. E segundo, recusar-se a dar testemunho do Evangelho e dos princípios da justiça de Cristo ante uma sociedade carente de valores cristãos. No versículo 15 destaco: acautelai-vos da avareza. Fazer dos ganhos ou das riquezas da terra o propósito da nossa vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. Primeiro, a palavra grega traduzida avareza literalmente significa a sede de possuir mais. Segundo, a avareza nada tem com o provimento das nossas próprias necessidades e as da nossa família. Enquanto trabalhamos para suprir as necessidades, devemos ser ricos para com Deus e buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Terceiro, cada crente deve atentar para esta advertência de Jesus e examinar se há egoísmo e avareza em seu próprio coração. No versículo 34, destaco vosso tesouro, vosso coração. O coração, isto é, sentimentos, pensamentos, desejos, valores, vontade e decisões da pessoa é atraído pelas coisas que ela considera mais importantes. Primeiro, quem tem o seu tesouro, as coisas terrestres, terá o seu coração escravizado por tais coisas. Segundo, se o reino de Deus, as coisas celestiais, a sua palavra, a sua presença, a sua santidade e nosso relacionamento com Ele são o nosso tesouro, nosso coração será atraído às coisas do seu reino e a nossa vida estará voltada para o céu e para a volta do nosso Senhor. Dos versículos 35 a 40, destaco lombos cingidos e lâmpadas acesas. No tocante à vinda do Senhor para buscar os seus, a Igreja do Novo Testamento apenas sabia que ela estava perto, podendo ocorrer a qualquer momento. Todos os crentes eram exortados a estarem espiritualmente separados em todo o tempo, aguardando a volta do Senhor. Primeiro, o crente deve estar tão dedicado a Cristo como seu maior tesouro, que a sua presença e anseio devem ser a volta de Jesus.
Segundo, o crente deve estar em tudo preparado na expectativa do momento desconhecido da vinda de Cristo. Terceiro, a vinda de Cristo é iminente, isto é, ele pode vir a qualquer momento. O crente deve estar esperando e aguardando a pessoa de Cristo e não um conjunto de eventos que pode começar a qualquer momento. No versículo 38, destaco: bem-aventurados são os tais servos. Uma bênção especial da presença e dos cuidados de Cristo está reservada àqueles que, com total prontidão e fidelidade, esperam e vigiam pela volta do seu Senhor, durante o tempo entre a sua ascensão e a sua segunda vinda. No versículo 40, destaco: a hora que não imaginais. Os servos de Deus devem sempre estar espiritualmente preparados e vivendo com obediência, porque o Senhor virá num momento inesperado. Dos versículos 42 a 48, destaco o servo fiel e o infiel. Jesus revela aqui que há duas maneiras de viver de todo crente em relação à sua ausência e promessa da sua volta. Primeiro, estar ele sempre vigilante e espiritualmente pronto para a volta do Senhor, a qualquer momento para receber a bênção do seu Mestre. Segundo, viver descuidado, julgando que o Senhor adiará a sua vinda, deixar de resistir ao pecado e afastar-se do caminho da fidelidade. Deste modo, ele será alvo da condenação e da ira do Senhor e herdará eterna vergonha e ruína na sua vinda. No versículo 45, destaco: o meu Senhor tarda em vir. Negar que Cristo pode voltar a qualquer momento para julgar o discípulo infiel e negligente torna sem efeito a exortação de Cristo para que perseveremos ante a sua vinda inesperada. É exatamente o fato de não haver oportunidade para o arrependimento e conversão na vinda repentina de Cristo que torna uma fatalidade para os crentes apóstatas. A vinda de Cristo é como a morte definida. Ela pode ocorrer a qualquer momento. No versículo 48, destaco: com poucos açoites será castigado. Assim como haverá diferentes graus de glória no novo céu e na nova terra, também haverá diferentes graus de sofrimento no inferno. Aqueles que estão eternamente perdidos sofrerão diferentes graus de castigo, conforme os privilégios e responsabilidades que aqui tiveram. E por fim, o capítulo 13, dos versículos 1 a 30. Dos versículos 6 a 9, destaco: figueira, mandarás cortar. A parábola da figueira refere-se primeiramente a Israel. Sua verdade, no entanto, aplica-se a todas as pessoas que professam crer em Jesus, mas não abandonam o pecado. Embora Deus dê a todos ampla oportunidade de se arrependerem, Ele não tolerará para sempre o pecado. O tempo virá quando a graça e a misericórdia de Deus serão removidas e os impenitentes castigos sem misericórdia. No versículo 11, destaco um espírito de enfermidade. Jesus mostra aqui que certas enfermidades são efeitos diretos da ação e opressão de demônios. O sofrimento desta mulher aleijada procedia de um espírito, isto é, um emissário de Satanás. No versículo 16, destaco soltar da prisão. Um pecado terrível aos olhos de Cristo é o crente deixar de ouvir o clamor da humanidade sofredora. Jesus ensina aqui que o gênero humano está aprisionado pelo pecado, pela enfermidade e pela morte, vivendo em aflição e grande necessidade. Hoje é grande o perigo de nos tornarmos insensíveis ante a miséria e o sofrimento do mundo, por causa dos divertimentos proporcionados pelos meios de comunicação, que cada vez mais primam em apresentar a imoralidade e a violência como formas de prazer. O verdadeiro discípulo será como seu mestre.
estará atento às aflições do próximo e ouvirá os gemidos da criação. No versículo 19 destaco ao grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda e a do fermento que se lhe segue completam-se entre si. Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo desse reino e seu desenvolvimento subsequente no decurso do tempo. Ele começou apenas com Jesus e um grupo de discípulos dedicados. No entanto, a manifestação atual e visível do reino crescerá até tornar-se grande, organizado e poderoso. Ele aceitará nos seus ramos, isto é, na sua comunhão, as aves do céu, isto é, elementos malignos que removem as sementes da verdade. Em Mateus 13, versículos 4 e 19, onde as aves figuram os agentes do mal. Ver também Apocalipse capítulo 18, versículo 2, onde a grande Babilônia, representando a igreja apóstata, torna-se morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. E por fim o versículo 21, fermento. O fermento é normalmente considerado nas Escrituras tipo da presença do mal ou da impureza. Ele fermenta, desintegra ou corrompe. No Novo Testamento, o fermento é empregado para representar o falso ensino e as doutrinas malignas dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, o fermento representa maldade e malícia, em contraste com a sinceridade e verdade, conforme livro de Gálatas capítulo 5, versículo 9. Por isso, muitos entendem que esta parábola refere-se a doutrinas falsas e malignas e à injustiça que se aloja no atual reino visível de Deus. Primeiro, esse fermento do mal espalhar-se-á em todos os setores da obra de Deus. Ele acha-se, ponto número 1, no modernismo, no liberalismo religioso e na teologia da libertação, que exalta o raciocínio humano acima da autoridade das Escrituras. Ponto número 2, no mundanismo e práticas imorais permitidos por certas igrejas e seus líderes. Ponto número 3, na busca da fama ou do poder dentro da igreja, por homens que se preocupam mais com as suas próprias ambições do que com a glória de Deus. Ponto número 4, nas falsas doutrinas. Ponto número 5, nos falsos mestres. E ponto número 6, nos cristãos professos que nunca nasceram de novo. Perto do fim da presente era, esses males se infiltrarão na obra de Deus, através das denominações, das igrejas locais, dos institutos bíblicos, das faculdades de teologia, dos seminários e dos ministérios. Todos liberais até o ponto de o evangelho apostólico do Novo Testamento e a vinda santificada serem coisas raras de se ver. Segundo, todo cristão deve tomar cuidado para que o fermento do mal não afete sua vida. O segredo da vitória contra isso consiste em sempre olhar para Jesus com fé, em desprezar as coisas do mundo, em permanecer na palavra de Deus, aguardar a volta de Cristo, em constante ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, em estar disposto a sofrer com Cristo e por Cristo, em lutar contra todas as formas do mal, em defender o Evangelho e em revestir-se de toda a armadura de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.